Boa tarde. Podem confirmar se me estão a ouvir bem? Ok, obrigada, Ana. Vamos, se calhar, esperar mais um bocadinho. Estão a entrar algumas pessoas. Vou dar mais alguns minutos. Vamos esperar, se calhar, até aqueles primeiros 5 minutos e depois começamos. Pronto, acho que já passaram aqueles 5 minutos da praxe, não é? Eu também vou falar um bocadinho primeiro sobre a agenda, o que é que está aqui programado, por isso acho que, entretanto, se entrarem pessoas também não há problema. Então, bem-vindos ao ciclo de webinars da Ambidata, mais um. Desta vez vamos falar sobre os templates de Excel na introdução de resultados. Eu vou aqui partilhar convosco a minha imagem para vocês me verem. O meu nome é Patrícia, eu sou formada em Engenharia do Ambiente, já trabalho na Ambidata há 6 anos e neste momento estou na parte de consultoria, sou consultora da Ambidata. Porque é que estou a fazer este webinar? Basicamente, nos últimos tempos tenho tido algumas experiências em implementar estes templates em alguns clientes, portanto, vou falar-vos um bocadinho sobre eles, sobre a experiência que tenho tido e sobre as possibilidades que existem aqui na utilização destes templates.
Durante a apresentação têm sempre o meu e-mail, se precisarem depois de tirar alguma dúvida, se quiserem abordar algum tema, estejam à vontade para entrar em contato comigo, está bem? Vou então partilhar convosco a restante apresentação. E tinha aqui preparado a nível de agenda, aqui alguma divisão. Inicialmente falar-vos sobre algumas características e sobre o funcionamento destes templates, explicar-vos um bocadinho a diferença dos templates que existem e as possibilidades que vocês têm para a utilização deles. Falar também de algumas vantagens, quer a nível da utilização, quer em que tipo de realidades é que pode ser mais vantajoso utilizarem estes templates. Também o objetivo é falar um pouco sobre os outputs que conseguimos retirar destes templates, porque eu acho que é sempre o objetivo de nós carregarmos a informação numa base de dados, em qualquer uma delas que seja, não é? O objetivo depois é conseguirmos extrair aqui também informação da mesma. E para além disso, alguns desenvolvimentos, alguns automatismos que nós já criamos aqui com algumas realidades que neste momento já utilizam estes templates. Quando eu digo templates, são modelos, ok? Templates, modelos de Excel. E no final, deixar-vos aqui um espaço para algumas questões. Eu queria dizer-vos que durante a apresentação toda estejam à vontade para colocar questões, está bem? Porque à medida que vou falando é normal que surjam algumas questões, coloquem-nas, não há problema nenhum. Eu vou deixar um espaço no final da apresentação para responder a todas essas questões, está bem? Que assim acho que é mais fácil, vocês vão deixando as vossas questões e no final vamos partilhar e eu vou tentar responder a todas. Pronto, como eu dizia, a nível de templates de Excel, na introdução, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar desde registros dos dados primários, tipos de templates, porque vocês também vão perceber aqui que eu estou a falar em diferentes tipos de templates, ok? Quais é que são as suas características, o que é que os distingue, que tipo de ligação é que nós temos entre os templates e, ok, esta apresentação vai ser um pouco focada em templates de Excel, mas quando eu falo em templates podem ser Word, podem ser qualquer ferramenta, a nossa ideia aqui é transmitir que existe uma integração com o Office, com as ferramentas do Office, ok? Pode ser um Word também, há aqui uma variedade de opções. Falar-vos depois então dos outputs que temos e desses tais automatismos que também podemos criar para facilitar um bocadinho a utilização dos templates. Antes de começar, eu sei que isto se calhar é um bocadinho cedo, mas é mesmo para vos provocar um pouco e para eu saber um bocadinho mais do tipo de pessoas que estão a ver. Eu queria deixar-vos aqui uma questão, ok? Vou lançar-vos aqui uma questão. Para saber também se atualmente vocês utilizam templates Excel, já têm aqui Excels preparados para a utilização no laboratório. Estamos a falar aqui desde templates para dados primários, listas de trabalho, ok? Deixar ver aqui também o que é mais comum. Eu penso que grande parte de vocês deve utilizar, não é? Ou seja, estou a ver aqui também pelas respostas que vocês estão a dar e efetivamente a maior parte de vocês utiliza templates, não é? É o normal, ou seja, de alguma maneira os laboratórios têm que registar estas informações dos ensaios e o Excel acaba por ser uma ferramenta muito útil, não é? Então, falando destes exemplos, e porque é que eu vos perguntei aqui se vocês utilizam templates para Excel, para estes registros primários? Porque nós temos vários tipos de templates, desde coisas mais simples, como um Excel de introdução de registros primários, até, quer dizer, acabam por ser listas de trabalho, não é? Todos estes templates podemos também lhes chamar listas de trabalho, porque é basicamente o que elas são. Vocês podem ter templates, modelos
mais simples, em que querem registar os vossos dados primários, querem ter aqui as vossas fórmulas de cálculo, têm inclusive alguma informação extra. A ideia é poderem depois passar essa informação para o LIMS. Do LIMS também é possível que essa informação passe para Excel, quer seja num template mais simples, quer seja numa lista de trabalho, quer seja inclusive num template mais complexo. Aqui, nestes templates, se calhar mais simples, estes primeiros que eu estou a falar, acaba por o objetivo ser a passagem dos resultados finais para o LIMS. A ideia, e muitos dos clientes se calhar utilizam já estes tipos de templates e as listas de trabalho, no sentido de colocar lá os dados primários, fazer lá os cálculos e depois passar para LIMS aqui os resultados mais finais dos próprios parâmetros, dos ensaios. O que é que acontece nestes casos? Depois, quando vão gerar o boletim, esta geração de boletim é um pouco mais estática. Porquê? Porque temos uma geração de um boletim em Crystal Report, não é? Quem utiliza o Labo LIMS já está habituado a esta linguagem. Quem não conhece, basicamente é uma ferramenta que é utilizada para gerar modelos, reportes, não é? Ou seja, um relatório, um boletim de ensaio. E aqui a intervenção do utilizador para a geração do boletim acaba por ser muito pequena, não é? Nós podemos criar aqui um ou outro atributo que vai alimentar depois o boletim, há sempre essa possibilidade, mas o utilizador não tem muita possibilidade de escolha, não é? Aqui a geração é mais estática. Nos templates que eu vou abordar um pouco mais a apresentação, estamos a falar em modelos que já são o próprio boletim, ou seja, um boletim em Excel com várias células, com várias folhas, em que cada uma delas tem as suas informações, podem ter tabelas, podem ter gráficos, podem ter aqui um conjunto de informações mais complexa, que depois o utilizador pode escolher passar ou não para o boletim. Aqui, esta geração do boletim já é mais dinâmica e já fica um pouco mais do lado do próprio utilizador perceber e escolher o que é que quer passar. Mas eu vou explicar um bocadinho mais em detalhe isto mais à frente. Aqui era mesmo só para vos detalhar estas diferenças de templates. Acabam por ser todos Excel ou Words, podem ser Words também, eu aqui estou-me a focar mais no Excel, mas a ideia é termos aqui esses templates e depois conseguirmos gerar um boletim um pouco mais complexo do que estamos habituados a ver. Começando aqui a entrar nas características e vantagens da utilização destes templates. Este exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo que o que é que eu vos quero transmitir com isto? Basicamente, para realidades, laboratórios que tenham um boletim com um grande volume de registros, com informação complexa, estamos a falar em gráficos, em várias tabelas, em fotografias, porque às vezes pode também ser interessante o utilizador, o cliente, não é? O laboratório, colocar fotografias no próprio boletim e isto dá-vos essa possibilidade de o fazerem no momento em que já estão a introduzir os resultados, não é? Ou seja, vocês depois acabam por já saber como é que vai ficar o boletim e vocês definirem exatamente o local, o espaço, a formatação de como é que essa informação vai aparecer no boletim. Este exemplo aqui é um exemplo simples em que nós temos, por exemplo, uma capa, não é? A estrutura do Excel, a estrutura do próprio modelo já tem uma capa, já tem uma folha dedicada para os registros que já estão organizados, as tabelas já estão direitinhas, já estão com a formatação que eu quero que apareça no boletim. Tenho até ali uma folha, uma sheet com alguns gráficos que eu quero também que apareça e depois tenho um conjunto de outras folhas que têm os meus cálculos intermédios, têm os meus registros primários, umas fórmulas de cálculo, aqui uns registros intermédios que eu preciso para depois chegar a estes registros que são os registros finais que importam para o boletim. Isto é um dos exemplos.
O outro que eu tenho aqui, que é um vídeo, eu até vou começar a mostrar-vos, é uma visão um bocadinho diferente, ou seja, aqui temos na mesma um corpo do relatório, não é? A primeira sheet era ali tudo um índice, uma introdução, e depois cada uma das sheets é um parâmetro, ok? Isto são outras possibilidades. Os clientes podem optar por uma coisa mais simples, uma coisa mais complexa, certamente. Atualmente já têm templates com estas características, ou um Excel para um ensaio que é mais complexo e que precisa aqui de mais passos, mais registros, mais fórmulas, não é? E faz sentido ter um Excel dedicado a esse ensaio, ou então a imagem do que vos mostrei agora aqui no vídeo é um Excel que alimenta vários parâmetros. Isto até posso-vos falar um bocadinho deste exemplo. Há clientes que têm interesse em levar já o próprio template, não é? O boletim final, para campo, para o terreno, para fazer o ensaio. Por exemplo, entidades que façam auditorias, inspeções nos locais, não é? Pode ser algo interessante porque precisam de levar os seus templates que já estão todos trabalhados para o local. No local vão preencher, neste caso em específico, imaginemos o técnico chegou ao local e não conseguiu fazer os ensaios todos, pode acontecer, só são feitos alguns, e eu se passar aqui para a frente, vocês conseguem ver que, ok, então se eu só conseguir fazer, por exemplo, o ensaio número 1, estão ali a ver, por exemplo, P_1, parâmetro 1, foi inventado, está bem? O técnico chegou ao laboratório, colocou o template novamente na introdução de resultados e escolheu, ok, daquelas sheets todas, aquelas não fazem sentido, eu não fiz os outros ensaios, só fiz este, que é uma das vantagens, é a possibilidade de escolher exatamente a informação que querem que depois apareça no boletim. A imagem disto, podiam abrir aqui uma das sheets, colocar um gráfico, colocar uma imagem do local, e fica sempre do lado do utilizador fazer e tomar estas decisões. Aqui para vos mostrar que depois, quando geram o boletim, ele respeita exatamente estas regras. Vou avançar aqui na aplicação. Ora, aqui já está o vídeo. Pronto, vocês aqui veem que ele foi buscar exatamente o corpo do relatório, consoante estava naquela sheet inicial, e posteriormente anexou-lhe ali a sheet final, que era onde tinha aquela tabela verde. Vou mostrar novamente. Pronto. Tinha ali aquela tabela que era relativa àquele parâmetro, àquele ensaio número 1. E com isto, o que é que eu vos queria também transmitir? Basicamente, a possibilidade esta possibilidade de escolher a informação pode ser mais manual, não é? Pode ser o utilizador consoante o caso daquela amostra, chegar ali e dizer, ok, o meu template tem tudo, mas eu agora, para esta amostra em específico, só fiz o ensaio 1, 3 e 5. Ok? E, manualmente, esconde as outras sheets e fica com estas à amostra. Mas, como vocês sabem, através de macros no Excel, também é muito simples de vocês configurarem estas questões e tornar isto um bocadinho mais automático. Então, se ao gravar no LIMS eu vejo que aquelas folhas não foram preenchidas, ele automaticamente reconhece que não deve gerar o boletim com aquelas folhas. Tá bem? Isso são depois automatismos que nós também podemos gerar e definir em LIMS. Até porque estas configurações depois são todas passadas para o cliente, não é? Quando um cliente nos diz que quer começar a utilizar estes templates no LabWay, a ideia é passarmos a informação toda, darmos a informação necessária para o cliente depois pegar nos seus templates de Excel que já tem, não é? Certamente todos os laboratórios já têm algumas folhas muito trabalhadas, não é? Com alguns anos de histórico, e a ideia é nós conseguirmos incluir isto na aplicação de maneira a quem começa a trabalhar numa ferramenta LIMS, como o LabWay LIMS,
que já é uma coisa nova, não é? Não criar aqui mais estranheza e, ao abrirem a folha de introdução de resultados, não é? A lista de trabalho, o template, vamos lhe chamar o que nós quisermos, abrirem algo que já conhecem, que estão habituados a trabalhar e não causar aqui mais nenhum desconforto. A nossa ideia é sempre, ok, continuem a trabalhar com a vossa ferramenta, mas vamos integrar isto dentro do LabWay para ficar aqui tudo registado, tudo armazenado. E nesta fase eu vou pedir-vos novamente se me respondem aqui a uma questão. Vou lançar aqui a segunda questão. Ok? Pronto, aqui é mais para eu perceber se efetivamente existem aí laboratórios que nos estejam a ver e que utilizem estes templates já mais complexos, que tenham boletins já com gráficos, com necessidade de incluir lá fotografias, diagramas, aqui algo mais complexo que um simples boletim mais comum não o faça. Vou deixar mais aqui algum tempo, já estou a ver que alguns efetivamente têm aqui templates mais complexos com estas informações. Pronto, e vamos avançar, ou seja, nestas situações poderá ser útil fazer este carregamento, ou seja, passar os vossos templates para dentro da aplicação e passarem a ser o próprio utilizador a manipular aqui a informação consoante quer ou não que ela apareça depois, posteriormente, no boletim. Estamos aqui a falar em armazenar a informação, passar a informação para o boletim, e eu queria exatamente falar sobre isso, sobre a passagem da informação. Bem, para quem conhece já o LabWay, estes ecrãs são-lhe familiares e sabem que desde o momento em que fazem ou programam a colheita, ou para quem não faz colheitas, desde o momento em que dão entrada da amostra, não é? Há aqui registros que podem passar depois para a amostra. Por exemplo, neste caso, estamos a falar aqui de campos adicionais, temperatura, observações, o registro da proposta, a encomenda, pronto, isto são só alguns exemplos, mas são registros que no momento da entrada da amostra são importantes serem registados, ok? São registros que depois fazem sentido aparecer no boletim, por exemplo, obviamente o nome do cliente, não é? Na capa faz sentido aparecer lá o nome do cliente, se calhar é interessante para alguns ter lá a proposta, a encomenda, pronto, aqui há alguns registros. E essa informação transita ou pode transitar para a amostra e no momento em que estão a fazer a introdução dos resultados, conseguem ver essa informação. Aqui, que é um momento também em que vão buscar o template, ou seja, o template está guardado, armazenado na base de dados, sempre que geram uma amostra vão lá e, como eu costumo dizer, chamar o template, não é? Vão carregar num botão, neste botão aqui vão chamar o template e lá abre o template, permite que vocês o gravem depois no ambiente de trabalho, onde vocês quiserem, ou então trabalhá-lo diretamente naquele momento, preencherem toda a informação e depois de carregarem a informação no próprio template, ao importar e ao gravar, existe a possibilidade de alimentar alguns campos. Isto são alguns exemplos de campos que são possíveis de serem aqui alimentados. Ou seja, eu aqui do lado direito consigo ver observações. Isto é um registro que está diretamente associado a um parâmetro em específico, ok? Ou seja, eu posso ter dados dentro do template que vão alimentar registros que estão associados a um parâmetro, a um ensaio. Este caso também aqui das conclusões, este caso do meio, já é uma conclusão mais global, já não faz sentido ficar anexa a um parâmetro, mas é à amostra toda, ok? Algo mais geral, também pode alimentar.
Inclusive pode passar diretamente os resultados do Excel para o LIMS, e pode ser um resultado numérico, pode ser uma lista de resultados, aqui como por exemplo tem conforme, não conforme, passa também a data do resultado, se vocês quiserem, e entre outras coisas, ou seja, há uma possibilidade muito grande de gravarem a informação no Excel e depois conseguirem que essa informação passe diretamente para a introdução de resultados, para alguns campos, para, ou então ao contrário. Por exemplo, este exemplo aqui que está com o contorno verde, são aqueles dados iniciais que eu tinha falado no início, não é, da entrada da amostra, que passaram diretamente para aqui e que depois alimentam uma das sheets do template. Isto são só alguns exemplos, novamente. O que é que também é importante falarmos, que também preocupa muitas vezes os utilizadores, que é a questão do controlo, da segurança do Excel, não é? Ou seja, o que é que eu vos quero transmitir aqui a nível destas características? Vocês abrem o template na introdução de resultados, não é? Ele pode ser alterado nessa altura, na introdução de resultados, e qualquer alteração que seja feita posteriormente a essa primeira inserção dos resultados é guardada na base de dados. Ou seja, o próprio LIMS guarda todas as alterações que são efetuadas àquele template. E um Excel que muitas vezes gera aqui questões de como é que eu vou garantir aqui a rastreabilidade do Excel, o que é que eu alterei, o que é que não alterei, integrado com o LIMS, não é? Garante-vos que, efetivamente, a rastreabilidade é total. Sempre que eu faço, que um utilizador faz uma alteração naquele template, a alteração fica registada. Temos um controle de versões do próprio template, ok? Naquela amostra. Para além disso, o próprio Excel pode ser aberto a partir desse log, não é? O que vocês estão a ver aqui neste ecrã, basicamente é o registro de logs da aplicação, daquele template, e se clicarem duas vezes no registro, ele abre-vos o Excel. E abre-vos o Excel em read-only. Isto porque, desde o momento em que vocês gravam na introdução de resultados o vosso template, não é? Aquele boletim, aquele template que vai gerar o boletim daquela amostra, ele depois só é alterado novamente na introdução de resultados também, ou seja, o resultado vai ser validado, à imagem do que funciona atualmente na aplicação, vocês validam os resultados dos vossos ensaios e quando vão pré-visualizar o boletim, ele também abre a pré-visualização em Excel, mostra-vos exatamente como é que vai ficar o boletim, mas mais uma vez abre em read-only. Isto para garantir que vocês depois não vão fazer alterações que não vão ficar registadas, não é? Se tiverem que voltar atrás no processo, teriam de fazer o que já fazem atualmente, quem tem o Labway, num ensaio normal. Desvalidam o parâmetro, alteram o que têm a alterar na introdução de resultados, essa alteração fica registada e depois voltam a validar e aí sim já podem gerar o boletim corretamente. Eu não sei se. Eu falo muito rápido, não sei se vocês têm aqui já alguma questão para mim, se querem colocar alguma questão agora, deixo-vos aqui uns minutinhos para isso. Estão todos muito tímidos, ou eu falei tão bem que ninguém tem dúvidas.
Eu vou deixar aqui mais uns minutos. Estejam à vontade, se tiverem alguma questão. O Eduardo está aqui a perguntar se pode ser o cliente a configurar o template. Sim, exatamente. Inclusive, nós passamos essa informação toda para o cliente poder configurar os seus templates. Inclusive, a ideia é clientes que já tenham templates a ser utilizados, nós carregarmos na aplicação e tentarmos que sejam utilizados os seus. Só tem que ser feito depois algumas configurações, mapear células para configurar aquela integração entre o LabWay e o Excel, ou o Word, ou aqui o template que for. Mas sim, a ideia é depois o próprio cliente ficar completamente autónomo nisto e fazer as configurações todas. Pronto, eu se calhar vou avançar. Se entretanto surgir mais alguma questão, coloquem. Também antes de terminar a apresentação, eu deixo mais alguns minutos para fazerem mais alguma questão, se surgir. E agora passava para uma questão que tem a ver com o armazenamento dos dados e os outputs que também são possíveis de se fazer, de se retirar deste armazenamento e desta utilização dos templates. Para além daquele registro que eu vos falei anteriormente, aquela possibilidade de guardar os dados em campos do LIMS, não é? Ou seja, já a base de dados já guarda a informação toda relativa a resultados dos parâmetros, a datas, a valores limites, essas questões todas já são garantidas que ficam na base de dados. Mas para além disso, há por vezes a necessidade, e nós temos clientes que têm atualmente essa necessidade, de guardar especificamente as tabelas que têm nesses templates. Têm templates complexos, com várias tabelas, em que depois essas tabelas são interessantes e são importantes para eles retirarem indicadores, outputs desses registros. A ideia então é também possibilitarmos isto, ou seja, todas as tabelas, todos os registros que estão nos templates podem ser armazenados na base de dados e nós podemos fazê-lo exatamente à imagem da tabela que está no Excel. O que é feito? É feito o mapeamento todo da tabela, ok? Tem que se criar a tabela na base de dados, temos que criar as colunas com os mesmos nomes. Pronto, isto já é um bocadinho mais técnico, informação mais técnica, para vos explicar como é que isto funciona. Gravamos então, criamos essa tabela com os mesmos nomes na base de dados e sempre que depois utilizamos um template que tem aquela tabela com aquele nome, o LabWay vai armazenar toda aquela informação nessas tabelas. Um dia mais tarde, ou em algum momento que seja importante para o laboratório criar indicadores estatísticos
dessas informações, não é? Quer seja, e aqui estamos a falar em tabelas de registros, mesmo de dados primários, ou então de dados intermédios, de valores finais, tabelas finais, um bocadinho à imagem do que nós já temos também nos scorecards, não é? Aqui a ideia é essa, é também poderem criar indicadores desse tipo com os registros que fazem nos próprios templates. E vou só mostrar aqui também o exemplo, não é? Ou seja, quem está habituado já a abrir o scorecard na aplicação sabe exatamente como é que funciona, ou seja, ele abre um Excel com a informação que nós configurarmos. E aqui pode ser em tabelas, pode ser em gráficos, o limite é o que o Excel também nos permitir, não é? Não há questão nenhuma. São outputs que são importantes, às vezes para uma análise contínua falta informação, por vezes vocês no laboratório até têm alguns Excels já com esses outputs criados, mas estão a fazê-lo fora do Excel que trabalham, e a ideia é facilitar um bocadinho o trabalho e permitir que seja o Labway a fazer isto de forma automática. Relativamente à questão daquele desenvolvimento e automatismo que eu vos falei, que também já tínhamos aqui começado, já temos alguns clientes a utilizar isto, mas é relativamente recente, tem a ver com a integração automática destes templates. Eu vou pôr aqui o vídeo a dar. Este vídeo é um bocadinho técnico, está bem, mas eu vou tentar explicar direitinho o que é que se está a fazer no vídeo, mas não se prendam ao vídeo, isto tem detalhes, se calhar, muito técnicos, mais informáticos, mas eu vou falar exatamente de qual é que é o grande objetivo. E neste caso, quando no início eu falei que existiam clientes que têm realidades que os obrigam a levar os seus templates, os seus modelos para fora do laboratório, não é? Para campo, basicamente esses clientes, imaginemos que um laboratório tem 2 técnicos que naquele dia vão fazer cada um 4 ensaios diferentes, em diferentes locais, e cada um deles precisa de um template. Quando estão no Labway, descarregam o template, como está a acontecer agora na aplicação, ok? Abrimos o template, chamamos o template, como eu tinha dito anteriormente. Este template vai ter uma característica que é, ao abrirmos diretamente o template no LIMS, ele vai gravar o código da amostra, ok? É assim que ele sabe que aquele template pertence àquela amostra. Pronto, sabendo isso, eu vou fazer isto com as amostras que tinha dito, ou seja, os 2 técnicos fazerem aqui alguns ensaios, cada um deles vai gravar os seus templates e vai-lhe atribuir um nome que depois seja fácil de reconhecer, não é? Por exemplo, pode pôr o código da amostra, mas isso também é configurável. Também é possível criar aqui uma regra para definir como é que deve ser codificado o template. Pronto, depois de pegar nos templates, armazená-los no sítio onde querem, uma pasta local, o ambiente de trabalho, depois depende um bocadinho do funcionamento de cada laboratório, não é? Os técnicos vão com o seu dispositivo para o terreno, abrem o template, fazem o seu ensaio lá, preenchem as células que têm que preencher, as sheets que têm que preencher, preenchem tudo normalmente como fazem, e depois a ideia é, quando chegam ao laboratório, pegam nesses templates todos, colocam numa pasta que também é configurável, e o Labway tem um serviço de schedule que de X em X tempo vai ver essa pasta, o que é que está lá, para ser integrado, importado para dentro do... Eu vou pôr aqui pausa só para depois vocês verem. O que é que... depois o Labway vai ver o que é que já foi ou não carregado e automaticamente passa esse Excel, esse template, para a amostra correta, para o número da amostra correto, que já estava, não é, guardado quando vocês carregam o template pela primeira vez. O que é que ele faz também? Ao correr esse serviço, não é? Que vai ler o que é que está lá para ser carregado, ele faz 2 coisas. Se for bem carregado, ele cria uma pasta
com o nome importados, não é? E vocês ficam lá com os Exceis que foram corretamente importados. Se acontecer algum erro, algum problema de rede, alguma falha que não permita aqui o Labway passar o Excel dessa pasta para dentro da aplicação, ele gera uma pastinha com o nome erros que vos vai dizer, ok, neste Excel, neste template em específico, houve algum erro e ele não foi importado. E o serviço, automaticamente, quando correr pela vez seguinte, vai tentar importá-lo novamente para a amostra correta. Isto assim, de uma forma muito simples, tentar-vos explicar aqui este desenvolvimento. O vídeo é assim um bocadinho, tem alguns detalhes, não é? Mas a ideia global é isto, é basicamente pegarem em vários templates no mesmo dia, durante uma semana, o que seja, como vocês estão habituados a trabalhar, pegarem nessa informação toda, irem para campo fazer os vossos ensaios e depois não se estarem a preocupar em abrir amostra a amostra e inserir lá o template. A ideia é o Labway fazer isso por vocês, ok? Vamos ter uma pasta, carregue tudo para aquela pasta e depois há um serviço do Labway que vai dizer, ok, cada template vai ser inserido na amostra correta e depois vocês, quando abrirem a introdução de resultados novamente, vão ver que está lá o template e está lá com a informação que vocês carregaram. Pronto, eu agora tenho aqui mais um tempinho para algumas questões. Da minha parte, era isto que eu queria dizer. Agradeço a quem teve a assistir. Deixo-vos aqui mais algum tempo para algumas questões que queiram colocar. Estou a ver que José Pedro Coutinho tem aqui uma questão. Os templates Excel podem ser feitos em que versões do Office? Podem ser feitos no Office 365? Exatamente, é verdade. Pedro, ou seja, todos estes templates podem ser feitos no Office 365. Aliás, muitos de nós agora atualmente já utilizam o Office 365, não é? É o futuro, ou seja, a ideia é cada vez mais pessoas estarem a utilizar isso e estes templates podem efetivamente ser criados no Office 365, quer seja em Excel, quer seja em Word, está bem? Eu aqui abordei sempre mais a temática Excel, porque era o tema, mas isto também pode ser feito com Words ou com outra ferramenta do Office que vocês utilizem atualmente. Não há nenhuma limitação para já, pelo menos que tenha sido colocada por algum nosso cliente. Não sentimos essas limitações. Obrigada eu. Se tiverem mais alguma questão a colocar, estejam à vontade. Já sabem, se quiserem saber um bocadinho mais sobre algum destes temas que eu falei, sobre algo em particular, se tiverem algum exemplo e quiserem ver, inclusive, na aplicação a funcionar um exemplo vosso, também estejam à vontade, entrem em contacto connosco, não há problema nenhum em fazermos esses testes, está bem? Isto não tem nada a ver não é um módulo novo, quem tem já o Labway não tem que fazer mais nada para adquirir isto, ok? É só começar a usar, é só configurar. É pegar no template, colocá-lo dentro da aplicação e começar a trabalhá-lo. Por isso, estejam à vontade em contactar-me, ou a mim, ou a qualquer pessoa da Abidata, para vos ajudar a fazer alguma experiência, se assim tiverem interesse. Obrigada eu. Vou esperar só mais um minutinho, se mais alguém tiver mais alguma questão. E, entretanto, resta-me agradecer-vos e espero que estejam agora nos próximos webinars também, que ainda temos aí alguns a decorrer. Muito obrigada a todos e qualquer coisa disponham. Obrigada.